Galera, boa noite. Conforme prometido, né? Eu hoje vou ter que prosseguir com o conteúdo. Nós estávamos aí fazendo um big, né? Uma big retomada dos conceitos até então trabalhados. Chegamos até a alavancagem pelo método dos períodos, né? Dos dois períodos que a gente faz aquela variação percentual, o método tradicional de apurar a alavancagem. Agora a gente vai estudar um método muito mais sofisticado, é uma das análises mais profundas, né? Que a gente tem em termos de avaliação de performance de negócios e que isso vai ser muito útil para efeito de posicionamento aí na empresa, enfim, é uma das técnicas, né, que faz com que a gente tenha uma ascensão meteórica dentro da empresa, porque isso aqui você derruba qualquer discurso de que a empresa deu lucro. Em determinadas situações a gente pode admitir lucro, mas a partir dessa análise a gente vai perceber que o nosso lucro poderia ser bem melhor, ou o nosso lucro está sendo corroído por alguma ineficácia na captação de recursos. Então, ele é conhecido, eu gosto, né, o método de alavancagem financeira. A gente analisa só a alavancagem financeira, no entanto, é um método que a gente precisa ajustar a DRE. A gente precisa fazer um ajuste profundo na DRE tradicional, que a gente está acostumado a analisar, só que agora a gente vai pegar aquela DRE e vai fazer uma série de alterações, e essas alterações a gente vai poder criar aí uma análise mais profunda, né? Mais sofisticada, como eu comecei dizendo. Como é que eu ajusto essa DRE, gente? Quando estou diante daquela DRE tradicional, né, eu tenho uma série de informações que, na verdade, eu posso condensar essas informações, sintetizá-las, né, num modelinho como esse aqui, ó. Eu parto exatamente do resultado operacional, aquele resultado que na verdade, reflete a performance da operação, se a operação foi lucrativa ou não. Ela quase sempre, ou sempre, né, vai estar antes do resultado financeiro, lucro antes do resultado financeiro, dos impostos, né? Vai depender muito da terminologia utilizada pelo contador. O resultado operacional, não é? A gente vai trazer ele para cá, não é? Eu chamei ele de 1, tá? A gente vai buscar lá o resultado financeiro da DRE, certo? Chamei de 2. Isso aqui também tem a terminologia juros, tem a terminologia despesas financeiras, não é? Ultimamente a gente tem visto os nossos exemplos como resultado financeiro. Então é copiar e colar aquele valor e colocar aqui. Aí a gente apura um lucro antes do IR. Esse lucro aqui, ó, tá? Seria o 1, o 3 no caso, seria o 1 menos o 2. Tá? Eu pego o resultado operacional, tiro o resultado financeiro e chego a esse lucro antes do IR. E aí eu trago o imposto de renda, certo? Chamei de 4. Se a empresa distribuir dividendos, vamos colocar aqui. E aí, meus amigos, esse lucro líquido aqui tem que ser igual ao lucro líquido da demonstração original. Então, esse resultado aqui, se eu pegar o resultado financeiro, tirar resultado operacional, diminuir o resultado financeiro, chego ao lucro antes do IR, diminuo o imposto de renda, diminuo dividendos. Isso vai dar o lucro líquido. Esse lucro líquido aqui não pode, em hipótese alguma, ser diferente do lucro original, né? O lucro da
DRE original, ou seja, aquele lucro que está naquela DRE gigantesca que a gente vem analisando. Então, meus amigos, quando a gente sintetiza para esse modelinho aqui, a gente não pode fugir do lucro original. Tá? A gente só está fazendo uma síntese, a gente não está mudando valor algum. Ok? Então esse é o primeiro ponto, primeiro passo que a gente precisa dar, chegar até aqui. Chegou até aqui, beleza, vamos guardar essa demonstração que a gente resumiu. A partir do momento em que a gente consegue sintetizar isso, o que a gente precisa guardar de informação? Também a estrutura de capital, eu sei que a gente já trabalhou, não é? A gente precisa saber qual o percentual de capital próprio dessa empresa aqui. Tá? Aí eu vou no balanço para descobrir o percentual do capital próprio, eu divido o patrimônio líquido pelo passivo, chamei de 7, né? Passivo que é sempre igual ao ativo, percentual do capital de terceiros vai ser quem? Passivo circulante mais o não circulante dividido pelo passivo total. Né? Sempre lembrando a vocês, esse passivo total é a mesma coisa que falar no valor do ativo, o equilíbrio do balanço. Então, a partir do momento em que eu descubro a minha estrutura de capital, vejo como eu distribuí o meu capital entre próprio e terceiros, essa informação aqui é valiosíssima para o ajuste que a gente pretende fazer na DRE. Então eu já tenho a síntese da DRE, quer dizer, eu peguei uma DRE gigantesca. Aí o que eu fiz? Sintetizei nesse modelinho aqui, ó. Segundo, eu identifiquei a estrutura de capital, ou seja, fui lá no balanço da empresa, né? Fiz lá os meus cálculos, estou retomando os cálculos aqui, e distribuí, identifiquei como está a distribuição do meu capital entre próprio e terceiros, porque essa informação é preciosa para a minha análise lá no meu ajuste da DRE. Então já tem 2 passos. O terceiro passo, eu preciso de um percentual de IR. Gente, isso aqui também será essa informação será útil para o meu ajuste da DRE que eu preciso fazer para poder chegar ao meu cálculo de alavancagem. O que eu faço para descobrir o percentual do IR? Eu pego o valor do imposto de renda, exatamente isso aqui, ó, o número 3, não, perdão, aqui, ó, o número 4, certo? Que está lá na minha DRE original, e divido por quem? Divido pelo lucro antes do IR. Aí eu vou descobrir quanto esse camarada aqui representa em cima desse. Esse valorzinho aqui eu preciso guardar exatamente para a minha DRE ajustada. Então, nós demos 3 passos. O primeiro foi sintetizar a DRE, quer dizer, eu peguei uma DRE gigantesca, que vocês reclamam muito daquele tamanho, sintetizei nesse modelinho, tá? Bem simples para se trabalhar. Segundo, fui lá no balanço, no passivo, identifiquei os percentuais, tanto de capital próprio quanto de capital de terceiro, ou seja, de que forma eu distribuí os tipos de capital no meu balanço. Terceiro, aqui mesmo eu consegui identificar o percentual do imposto de renda, tá? Tá aqui, ó, é o valor do imposto de renda dividido pelo lucro antes do imposto de renda. Peguei o 4 ali, ó, dividi pelo 3, 4 por 3. Né? Aí eu disse que esse valor aqui é igual ao valor 9, né? Porque eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
todos esses valores aqui, a gente vai precisar utilizar lá no meu quadro, né, que vai ser a DRE ajustada. 3 passos. Agora vamos para o passo decisivo, né? É nesse passo agora que a gente vai precisar ter toda a atenção para que a gente não faça o ajuste equivocado e assim a nossa análise não flua dentro da normalidade. A gente encontra valores totalmente desconexos da realidade da empresa. Então, a gente precisa ter muito cuidado para chegar até os valores da nossa DRE ajustada. Ok? Então, demos os 3 primeiros passos, agora precisamos dar o passo definitivo, o passo final, decisivo para a nossa análise. Caríssimos, não é? Já que nós demos os 3 primeiros passos, né, sintetizamos a nossa DRE para facilitar o ajuste, para a gente precisar trabalhar com uma DRE muito grande. No segundo momento, nós identificamos a estrutura de capital e no terceiro momento já descobrimos a alíquota do imposto de renda. Bem, diante daquelas informações, a gente pode partir para o nosso quadro, não é? Que vai ter sempre essa configuração aqui, que a gente vai chamar de passo 4, que é o ajuste na DRE. Então, essa DRE aqui, ela é a DRE contábil, né? Agora, para efeito de cálculo do grau de alavancagem financeiro, tá? Diante desse método da DRE ajustada, a gente vai vai dividir primeiro, né? As terminologias serão sempre essas, quer dizer, o resultado operacional, tá? Aí, antes de prosseguir, né, com a DRE, eu apuro um imposto de renda, que é um imposto de renda prévio sobre o resultado operacional, faço a apuração de um lucro, tá? Aí venho com os juros, quer dizer, o resultado financeiro, apuro sobre os juros um imposto de renda sobre ele, trago dividendos, se houver, não é? Em determinadas situações a gente sabe que o dividendos não foi distribuído, então esse valor vai ser 0, tá? E por fim eu apuro o lucro líquido que eu pretendo, na verdade, pretendo não, o lucro líquido da empresa ele vai ter que ser sempre igual, né? Ó, o lucro líquido da DRE original, tá? Ele precisa estar aqui e ele precisa estar aqui. Tudo que eu fizer em termos de ajuste, eu não posso mudar o lucro final, porque isso é realidade. Além dessas terminologias aqui, não é? Esse padrão a gente sempre vai seguir, tá? Eu faço a distribuição do capital próprio e de capital de terceiros. Por que isso? Porque o grande segredo dessa análise, e aí está o conceito de alavancagem, é exatamente você perceber o quanto de lucro que a empresa está obtendo por ter captado recursos de terceiros, ok? A empresa ela só cresce, ela só vai expandir a partir do momento em que eu trouxer capital de terceiros, porque o capital próprio ele é limitado, os sócios colocaram dinheiro lá e muitas das vezes eles não têm mais recursos para investir na empresa. E se eles acreditam no negócio, o que eles fazem? Eles vão buscar recursos de terceiros, né? Vão às instituições financeiras e vão trazer o capital para a empresa, né? Ou seja, via capital de terceiros. E o que a gente espera é que o capital de terceiros traga lucro para poder aumentar aqui a riqueza do sócio. Porque o capital do sócio ele está aqui. Esse é o lucro que o capital dele traz.
Qual a decisão de alavancar o negócio? É trazer capital de terceiros, eu aumento o meu endividamento, mas em consequência disso, eu tenho mais capacidade de investimento. Essa capacidade de investimento faz com que eu cresça o meu negócio. E aí, essa análise permite eu visualizar se o dinheiro que eu trouxe de terceiros, se ele está trazendo lucro ou prejuízo. Porque se ele trouxer prejuízo, eu não estou alavancando o meu negócio. Na verdade, eu estou pegando dinheiro do próprio para pagar como é que se diz? A ineficácia de quem captou mal o recurso e o recurso está dando prejuízo, certo? Muito embora eu possa apurar lucro, tá? Mas o importante é que isso aqui seja lucrativo. Então esse é o conceito de alavancagem. É a possibilidade de fazer com que o capital de terceiros gere lucro e aí alavanque a riqueza dos sócios. Então, meus amigos, como é que qual o procedimento para nós chegarmos a esse quadro aqui devidamente ajustado, né, como a gente pretende? Primeira coisa que eu faço, né, o meu resultado operacional, eu vou ter que dividir entre próprio e terceiros. E como eu faço isso, né? Na verdade, vocês podem observar que eu estou indo lá naquelas informações iniciais e estou pegando o valor 1. Que valor é esse? É o valor do resultado operacional. Quanto a empresa teve de resultado operacional. E o que eu estou multiplicando aqui? Exatamente, gente, pelo percentual no capital próprio. Então, eu estou simplesmente distribuindo proporcionalmente o resultado operacional de acordo com o percentual de próprio e o percentual de terceiros. Então, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu tenho lá, não é, 100 de resultado. Se eu tenho 20% de capital próprio, desses 100, 20 é fruto do capital próprio. Os 80 demais é fruto do capital de terceiros. Então aqui nada mais, né, que eu estou fazendo é de calcular proporcionalmente, de acordo com os percentuais dos tipos de capital, né, quanto cada um contribui para o meu resultado operacional. Olha só, fui lá no 1, que é um valor lá qualquer, e multipliquei por 7, que é um percentual lá qualquer. E aí achei um valor aqui que eu chamei de 10. Da mesma forma eu fiz com o capital de terceiros. Eu fui lá no resultado operacional e vi quanto ele representa, né? Calculei a proporcionalidade dele em relação a quem? Ao capital de terceiros. E aí se eu pegar um mais o outro, né? 10 mais 11 vai dar esse totalzinho aqui. Que esse total tem que ser igual a esse, né? Então, essa é a primeira linha do nosso quadro. O segundo espaço do nosso quadro é apurar o imposto de renda que esse resultado aqui está trazendo para a empresa, né? Eu pago o imposto de renda em cima dos resultados. Então, eu apuro uma prévia de imposto de renda que eu pego o valor aqui 10, certo? O valor que eu já calculei aqui, que seria o resultado operacional vezes o percentual do capital próprio, né? Achei um valor. Esse valor eu multiplico por quem? Pelo percentual do imposto de renda. E aí eu calculei quanto esse percentual de imposto de renda em cima desse valor, quanto eu pagaria de imposto de renda por esse resultado. Da mesma forma, eu faço com o campo de capital de terceiros. Eu vou aqui no valor 11, tá? Que eu já calculei previamente, e multiplico pelo percentual do imposto de renda. Isso aqui, né, vai me dar um valor lá, 13 qualquer. Se eu somar 12 com 13, aqui, ó, é o meu total, né? Esse total aqui sempre vai ser o somatório dessas duas colunas.
Aí eu apuro um lucro antes dos juros e depois do IR, tá vendo? Antes dos juros e depois do IR. Ele é depois desse IR e antes desses juros. Isso aqui nada mais é do que esse menos esse, né? Esse menos esse dá esse. 10 menos 12 dá o número 14. 11 menos 13 dá 15. 14 com 15 é esse total, né? Guardem esse valor aqui, que esse valor é estratégico, para a apuração do GAF. Guarde esse aqui, estratégico. Agora, amigos, tá? Um menos o outro, deu resultado operacional menos o imposto de renda sobre o resultado operacional, cheguei ao LAGEDI. Agora, eu venho completando a minha... Por enquanto, eu só vi isso aqui, ó. Só mexi com o resultado operacional, apurei um IR prévio, ó. O resultado financeiro, agora ele vem para cá. Ele vem para... Olha só, peguei o valor 2, que é os juros, não é? E inseri ele aqui. Aí vocês devem perguntar, Maurício, por que você não dividiu proporcionalmente? Existe uma lógica, não é? Se eu pago juros, é única e exclusivamente porque eu trago o capital de terceiros. Perceberam? Por que eu não fiz a proporção aqui? Porque é injusto eu falar que o capital próprio paga juros. O capital próprio paga dividendos, paga lucro. Agora, juros, quem paga é o capital de terceiros. Então, 100% dos juros, eu copio esse valor e colo todo aqui. Por que eu colo ele todo aqui? Porque eu só pago juros porque eu captei recursos de terceiros. Então ele está totalmente aqui. Aqui é sempre somatório, esse mais esse, né? Aí, meus amigos, guardem bem uma coisa. Eu pago aqui o imposto de renda sobre juros. Que esse valor é positivo. Os juros, ele me dá o direito de me beneficiar no imposto de renda. Ele permite que eu faça uma compensação, basicamente igual às nossas despesas médicas, despesas com educação na pessoa física. Os juros é uma despesa boa que eu compenso na apuração do imposto de renda. Então, como eu paguei os juros aqui, eu vou fazer uma compensação positivo, tá? Eu pego esse valor e multiplico pelo imposto de renda, pelo percentual do imposto de renda. Aí eu consigo descobrir que um valor que eu chamei de 16, que nada mais é do que os juros vezes o percentual do imposto de renda. Cheguei a um valor, tá? Que é o meu imposto de renda sobre juros. Ele é sempre positivo porque é uma compensação do valor que eu pago. Os juros é negativo, né? O resultado financeiro é negativo. Se a despesa for maior, evidentemente, mas os juros, né, a despesa financeira é sempre negativa. E o imposto de renda sobre os juros vai ser sempre positivo. Aí, amigos, eu trago dividendos, se houver. Por que o dividendo está só no capital próprio? Porque o dividendo só é distribuído para os sócios. O capital de terceiro não tem nada a ver com isso, ele paga juros. Aqui, dividendos é exclusivo do capital próprio. Guardem bem isso aqui, tá? E por fim eu faço somatório, né? Daqui para baixo, daqui para baixo, daqui para baixo. Tá? Daqui em diante seria esse valor, menos esse, mais esse, aqui nada, né? Tá aqui, ó, 15 com 2, menos 2, né? Mais 16. Somei, aqui, ó, peguei o 14, diminuí por 5, se houver, apurei o lucro líquido correspondente ao capital próprio. Aqui eu pago o lucro líquido, eu apuro o lucro líquido correspondente ao capital de terceiros. Aí eu somo um com o outro, não é?
fiz aqui ó, uma observação que ele tem que ser igual ao 6 lá. Ó. O lucro líquido que eu encontrei aqui, ele precisa ser igual a esse lucro daqui. Eu não posso mudar essa realidade, porque esse é o lucro da empresa. Eu posso fazer qualquer tipo de ajuste, desde que eu chegue a esse lucro. Então, demos os 4 passos, ajustei a DRE, agora eu vou fazer o quê? Eu tenho condições, tá, de calcular o grau de alavancagem financeira da empresa. O grau de alavancagem financeira da empresa nada mais é do que o retorno do patrimônio líquido dividido pelo retorno do ativo total. Quem é o retorno do patrimônio líquido? Nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quem é o retorno do ativo total? É esse cara aqui, Lagedir total, ele aqui, ó. Estão vendo? Lagedir total. Isso aqui é o lucro antes dos juros e depois do imposto de renda. Está ele aqui. Tá? É o somatório desses dois. Ele vem para o numerador do retorno do ativo total e eu divido sobre o ativo. Tá? A gente sabe que quando isso aqui der lucro, eu tenho certeza que no meu GAF vai ser maior do que 1. Quer dizer, é um grau de alavancagem financeiro favorável. Eu já dei essa regra para vocês. Quando o grau de alavancagem financeira é menor do que 1, o capital de terceiros vai trazer prejuízo. Ou seja, eu trouxe capital de terceiros e ao invés de melhorar a riqueza do sócio, eu piorei. Eu não alavanquei o negócio. E quando é igual a 1, não vai acontecer nada. Isso aqui vai ser 0. É isso aí. Esse é o conceito, né? É a metodologia para a gente ajustar uma DRE e chegar a um grau de alavancagem. Observem que ele é só financeiro. Tá? Por quê? Porque está envolvendo basicamente a captação de recursos de terceiros. Isso aqui é interessante também. Por quê? Porque se vocês observarem, eu não preciso de 2 períodos, eu estou analisando um único período. Eu, quando apurei esse resultado, quando eu sintetizei para esse modelo, eu peguei um único ano. E vou nesse mesmo exercício no balanço para descobrir a estrutura. Tá? Então, na verdade, isso aqui é interessante porque eu tenho um único ano. Não preciso de 2 como a outra forma de calcular, de avaliar a alavancagem. Então, isso aqui é uma análise extremamente sofisticada. Guardem bem isso, assistam 3, 4 vezes esse vídeo. Nós vamos trabalhar exaustivamente exercícios, né, para que a gente possa gravar essas regras, essa metodologia e, enfim, está aí um dos conceitos, né, um dos conteúdos de maior relevância dentro desse nosso curso. Tá? Espero que vocês tenham conseguido captar, que eu tenha alcançado o meu objetivo, apesar de todas as dificuldades. A gente não está naquele dia a dia caloroso, mas é uma forma de nós compensarmos esse momento de exceção que a gente está vivendo. Entendam bem isso. Vamos trabalhar exaustivamente os exemplos, né? Vamos tentar aí no Zoom, no WhatsApp, via e-mail, via AVA, elucidar todas as dúvidas que porventura venham surgir. É isso aí que eu tenho para hoje. Um abraço a todos e até a próxima.